que nos acompanham pelas redes sociais, a todos que estão aqui na nossa galeria acompanhando aqui essa brilhante sessão. Senhora Presidente, eu queria, antes de iniciar o meu discurso, parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante discurso que Vossa Excelência fez agora há pouco. E queria, das suas palavras, eu faço as minhas, porque realmente nós não precisamos, o país não precisa mais de tanta demagogia, porque a população está nos cobrando, a classe política como um todo. Então, tendo em vista que Vossa Excelência fez esse brilhante discurso que me associo a Vossa Excelência, eu quero fazer um discurso aqui sobre a situação econômica do nosso país, a situação econômica que vive o nosso querido Brasil. Gostaria de registrar algumas considerações sobre a grave situação econômica que o nosso país tem vivido e o fundamental papel que nós, senadores e senadoras, devemos desempenhar para superá-la. Nesta semana, o IBGE divulgou um importante retrato do que já temos testemunhado no comércio, no campo e nas indústrias. No terceiro trimestre de 2015, o Produto Interno Bruto caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, na série com ajuste sazonal. Em relação ao igual período de 2014, a queda foi de 4,5%, no acumulado em 4 trimestres. O PIB recuou 2,5%. Já de janeiro a setembro, o PIB acumula queda de 3,2%. É o terceiro recuo trimestral consecutivo da atividade econômica do país e o mais intenso para o período desde o início da série do Instituto em 1996. Ao verificarmos esses dados por setores, senhora Presidente, vemos que quase todos tiveram forte retrocesso. A agropecuária recuou 2%, serviços tiveram queda de 2,9% e a indústria despencou 6,7%. Mas o fato mais grave, revelado por esses números, é a falta de perspectiva de superação dessa tendência. Um importante indicador de crescimento no futuro, a formação bruta de capital fixo, que representa o investimento em máquinas, em equipamentos, em construção e em pesquisa, caiu 4% ante o segundo trimestre. Foi o 9º trimestre consecutivo de retração. Senhoras e senhores senadores, se analisarmos imparcialmente as razões que levaram a esta retração, depois de uma década de importante expansão econômica do nosso país, podemos encontrar vários motivos. Assim, um forte componente externo atuando em nossa economia. Sabemos que os preços das principais commodities que exportamos têm caído nos mercados internacionais. O nosso principal comprador, a China, tem apresentado sinais de desaceleração econômica, agravando essa conjuntura em nossas contas externas. O cenário só não é mais sério em razão da forte desvalorização do real, que reduziu as nossas importações. Da mesma maneira, há uma tendência de saída de capitais de países emergentes em direção aos países desenvolvidos, já que há, de fato, indícios de recuperação econômica da Europa e, sobretudo, dos Estados Unidos. Mas esses fatores sozinhos não explicariam a séria tormenta que o nosso país atravessa. Mesmo a Grécia, com uma crise econômica que contagiou a percepção de toda a Europa sobre o papel de suas instituições na preservação de solução de crises, não teve desempenho tão pífio. Tivemos, senhora Presidente, uma política econômica equivocada nos últimos anos. O dirigismo excessivo, os gastos descontrolados e o orçamento fictício atuam decisivamente na percepção dos agentes econômicos sobre a sustentabilidade da economia. E passamos um ano de imobilismo político. O governo até agora somente buscou montar sua base, mas não soube apontar saídas concretas para esse tenebroso cenário econômico. O desemprego aumenta, os serviços públicos essenciais migram e o Brasil sofre. Tenho a convicção, senhora Presidente, de que o Senado Federal deve atuar de maneira mais decisiva para restaurar a confiança em nosso país. Creio, senhoras e senhores senadores, que há sim um pessimismo geral,
mas é um pessimismo gerido e provocado pelo próprio governo. Não podemos compactuar com isso. Devemos mostrar para os brasileiros e para o mundo que temos um Senado atuante e gerador de soluções para a nossa economia e para o desenvolvimento do Brasil. E, senhora presidente, eu faço um apelo a todos os partidos, a toda a classe política. É hora de estarmos unidos, porque o Brasil é maior do que a crise política. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.